Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu converso com a Ana Tércia Sanches. Ela é doutora em Sociologia pela USP, especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Unicamp. Tem experiência no tema relações de trabalho, inovações tecnológicas e reestruturação produtiva no setor bancário. É docente e pesquisadora voluntária na Faculdade 28 de Agosto. E hoje a gente vai conversar sobre teletrabalho. Uma coisa que, por sinal, ela e eu estamos fazendo agora. Ana, muitíssimo bem-vinda ao Trabalhador em Foco. Prazer recebê-la. Agradecida por despender do seu tempo para conversar com a gente. Carla, boa tarde. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse programa tão importante para os trabalhadores. Vamos começar pelo básico, Ana. Explica, por gentileza, para o nosso telespectador que ouviu na pandemia home office, home office, home office, o que é o teletrabalho. Tá bem. Olha, para ficar bem fácil da gente lembrar e conectar a ideia, toda vez que a gente fala teletrabalho, a palavra tele se reporta a algo que acontece à distância. Então, a gente está falando de trabalho que acontece à distância. A distância do quê? Por exemplo, pode ser a distância do cliente. Então, por exemplo, existe o teleatendimento, não existe? As centrais, os tais call centers, sempre, né, há décadas existe isso, nós usamos como clientes, consumidores, né? Então, porque ele é um atendimento que é feito ao cliente à distância. E para a gente lembrar das coisas bem usuais, né, do nosso dia a dia, a gente tem televisão, a gente tem telefone, ou seja, são formas, né? A palavra tele, esse prefixo tele, está querendo anunciar isso, aquilo que se faz à distância, né? Legal. É conversar, ver, interagir. Então, o teletrabalho, ele, como eu dei esse exemplo do call center, por exemplo, né? Isso já existia, né? As telefonistas, os call centers, mas também outras formas, né? Mas, enfim, você me perguntou do conceito, e o conceito, então, para a gente deixar bem claro, esse trabalho é realizado à distância. O que pode acontecer, e o que tem sido comum, é que home office, por exemplo, é uma forma de teletrabalho, assim ficou conhecido. Né? A gente poderia dizer trabalho remoto? Poderia dizer trabalho remoto, né? Mas a gente pode anunciar teletrabalho, também é um jeito, né, que as pessoas falam bastante, mas home office se tornou muito comum, se tornou usual por conta, especialmente, da pandemia. Perfeito. Quando a gente pensa aí em teletrabalho e home office, muita gente acha que essa coisa surgiu agora com a pandemia. Na verdade, não. Essa já era uma modalidade que existia, né? E eu queria que você falasse sobre isso. Quando é que a gente tem remotamente esse entendimento de teletrabalho? O que a Constituição diz? Como é que é essa questão? Então, olha, o trabalho remoto já existia, a gente pode dizer que no Brasil já existia desde antes dos anos 2000, por exemplo, né? A gente tinha isso anteriormente, o século XX já tinha trabalho remoto. Mas o que acho que é importante dizer, pensando em home office, que a gente vai falar bastante, acho que nessa questão do home office, ele já existia antes da pandemia. E já existia, inclusive, já existia a lei que dizia que o trabalho exercido à distância do empregador se equiparava ao trabalho exercido presencialmente. Por quê? Porque essas formas de home office, elas começavam a ganhar corpo principalmente nas grandes empresas. Então, por exemplo, te dar um exemplo concreto. Os bancos, né? Os bancos já começavam a adotar home office, só que numa escala, Carla, bem pequenininha. Né? Então, escolhiam-se algumas áreas, essas áreas são homologadas, elas eram, né, homologadas, ou seja, para você atuar em home office, você tinha que dizer, olha, eu trabalho no jurídico e faço análise de processo. E aí o seu chefe, seu gestor deveria validar e combinar com você, fazer um contrato à parte para você ir trabalhar em home office. Então, isso já acontecia, que nem onde acontecia bastante, que também acho que vale a pena mencionar, é no âmbito jurídico, né? Muitos tribunais já adotavam home office. Então, as pessoas levavam aquelas pastas, né, para fazer todo o trabalho de análise, né, ou de perícia,
enfim, o que fosse ligado ao processo fora do próprio tribunal. E é até interessante, porque já existiam as regras, então, uma parte das regras que envolviam normas de produtividade, normas de quanto tempo você deveria estar online, como é que você se comportava em muitas situações. Bom, depois a gente fala mais sobre isso, sobre as realidades que eu conheço mais, né? Uhum. Mas, enfim, o que acho que é importante dizer, dentro da pergunta que você remeteu agora, é que home office já existia, contudo, com a pandemia, isso ganhou uma escala completamente diferente, né? Cresceu em escala, em progressão geométrica, né? Que a gente costuma dizer. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Se antes o setor bancário já tinha por volta de 1,5%, isso é uma média, tá? Porque sempre oscila. Tem banco que não tinha nada e tinha banco que estava em 3% já de home office, né? Vamos imaginar. Mas se a gente pegar uma média dos bancos, a gente vai ver que mais ou menos do total do quadro de funcionários, 1,5% já atuava em home office. Como eu te disse, funções selecionadas, autorizadas, que nem eu não falei, da área de TI. A área de TI Sim. nos bancos e também nas empresas, né? Você sabe que a área de TI é muito importante, as TICs, né? Tecnologias da informação e da comunicação são muito importantes, né? Nessa quarta revolução industrial, em tudo isso que a gente vive, né? Desde a terceira revolução industrial, aliás. Enfim, então esse grupo de trabalhadores conseguia trabalhar à distância, né? Até trabalhadores da comunicação, né, como a gente sabe, né, muitas pessoas, jornalistas, conseguiam até fazer isso já em alguma medida. E esse pessoal de TI fazia isso com muita frequência também. Só que, veja bem, eu estou falando de muita frequência, estou falando que faziam, mas eles faziam em que escala? Vamos pegar, então, o exemplo dos bancos. Faziam numa média de 1,5% do quadro. Mas a gente chegou na pandemia a bancos a cumprir a chegar a ter uma escala de home office, uma presença de home office, trabalhadores em home office de 35% até 50%, né? Então a gente vê quanto cresceu essa prática do home office no Brasil, né? Eu falei até do Brasil agora, também é bom lembrar que nos outros países, home office não era tão tímido quanto aqui. A prática de home office já era um pouco mais comum também, tá? Só para a gente mais ou menos se situar quanto, né, a prática do home office em si. Até mesmo porque a gente fica falando muito sobre home office, e, em via de regra, a gente critica muito home office. Acho que a questão não é a crítica propriamente dita. É claro que a gente tem que levar em consideração os direitos adquiridos dos trabalhadores, se estão ou não sendo cumpridos. E aí a gente está falando de direito do trabalhador. Mas mais do que isso, o teletrabalho ele é percebido nas suas pesquisas de forma positiva pelo próprio trabalhador? Olha, então, essa tua pergunta, ela é bem interessante e, se você me permitir, eu gosto sempre de comentar o seguinte, acho que a gente tem os dois lados da questão para olhar, para fazer uma análise, assim, sincera, sabe? A gente que faz pesquisa tenta olhar, vai lá e pergunta, e vê o que vem de resposta, né? Então, acho que, assim, tem um lado bom do home office, sabe? A gente, acho que não pode negar que tem algum conforto, alguma agilidade. Então, você pensa assim, pessoas que moram em grandes cidades, as pessoas levam no transporte público 4 horas, às vezes, 3 horas do seu tempo praticamente jogado no lixo, né? Perdido, sentado num ônibus ou de pé num ônibus, num metrô, né? Lotado, superlotado, naquelas condições que você imagina. Ou mesmo quem vai trabalhar de carro, né? Também de carro, você pega trânsito, isso falando das grandes cidades, mas mesmo em cidade pequena também pode ter esse tipo de problema, ou seja, você perde esse tempo do translado, é um tempo de vida que você perde. Sim, ainda que você tenha... Não é contado como tempo de trabalho. De jeito algum. O deslocamento é responsabilidade do próprio trabalhador. Exatamente, entendeu? Então, assim, isso acaba sendo um primeiro item que, quando alguém vai falar de home office, se gosta, né, vai dizer, eu gosto por isso, é o translado, o quanto você ganha com o translado, porque, na verdade, até ainda voltando a essa questão do transporte, porque eu acho que isso é relevante, se você está numa grande cidade, por exemplo, né, ou mesmo
né, qualquer lugar que você esteja, o tempo com translado às vezes é desgastante, porque você está de pé, e às vezes você teve uma intercorrência, sabe, no processo, está muito calor, enfim, né, o ônibus não tinha boas condições, então você chega meio cansado já no trabalho, essa que é a verdade. Então você vai ter que chegar, você toma um cafezinho, você bate um papo, né, mas e depois você começa a trabalhar. Agora, você elimina, então, esse tempo de translado, isso é visto como uma virtude. Contudo, mesmo isso, né? Mesmo isso também, por outro lado, a gente vê o quê? Você está em casa, você está pensando agora no home office, você está na sua casa, você já liga o computador, você começa a trabalhar automaticamente. Você não teve um tempo de descompressão, né? Você já liga o computador e começa a trabalhar. Então, você não tem aquele colega que chegou, que está chegando, sabe? Está chegando pondo a bolsa, né? E aí, fulano, você está bem? Né? E aí vocês fazem uma troca, né? Vocês estabelecem uma conexão, uma fraternidade, ali vocês, né, se cumprimentam, um conta um pouquinho sobre si, fala até sobre trabalho, inclusive, essa é uma questão também muito importante. Quando você está junto no ambiente de trabalho, você acaba discutindo coisas de trabalho. Mas, enfim, voltando à tua pergunta, desculpe se eu desviei um pouco, de forma mas assim, alguma. pensando nas questões positivas, então acho que uma das questões positivas é essa questão do translado, quando todo mundo fala. Mas antes ainda, a gente poderia dizer o seguinte, que se a gente pensar o home office em tempos de pandemia, o principal ganho mesmo, né, para as pessoas, aquilo que se vê como que as pessoas gostaram e foi importante, é uma forma de se preservar, ou seja, você diminui as chances de contágio se você faz seu trabalho em home office. Então, na pandemia, a gente tem que sempre pensar o home office, tentando interpretar, né? Você tem que me permitir fazer essas indas e vindas. Claro, porque uma coisa é a gente pensar o home office para sempre em nossas vidas, né? Então, a gente estava falando do home office antes, que ele existia, que ele era tímido, que ele estava começando a ser regulado, mas aí a gente está falando agora, né, talvez agora, nesse momento, do home office em pandemia. Então, na pandemia, os sindicatos, por exemplo, que representam os trabalhadores, tiveram interesse de negociar que as pessoas pudessem ficar em home office, né, o grupo de risco, né, os demais trabalhadores que tivessem condições, porque isso é uma questão uma questão sanitária, uma questão de saúde pública e interessa a toda a sociedade, não interessa só ao trabalhador, né, o mundinho dele, só a categoria dele, não é uma questão corporativista, é uma questão muito mais interessante, né? Então, assim, voltando a esse ponto de pensar as vantagens do home office, né, se os trabalhadores gostam, então, muitos trabalhadores, quando se manifestam favoravelmente, vão listar coisas do tipo. Também aparece, ainda para não terminar sem falar disso, aparece também uma outra questão que é a flexibilidade de horário, sabe? Então eu estou trabalhando, mas aí como eu não gastei tempo com translado, eu posso ir na academia, sei lá, apesar que a academia está fechada, mas eu posso fazer uma atividade física, sabe? Eu posso ficar um pouquinho mais com o meu filho. Então isso aparece. Só que isso também é ambíguo. Porque aí quando eu for falar da parte, né, dos problemas, você vai ver que nem todo mundo tem tanto tempo assim quanto achava que teria, nem todo mundo consegue fazer tudo né, encaixar as atividades físicas, os cuidados com os filhos, não é bem assim. Então, eu acho que a gente olha para isso tudo, a gente tem que tentar analisar o que tem de bom nisso, né? O que a gente pode ganhar com o home office, o que pode se tornar, inclusive, mais produtivo. Então, um outro aspecto é esse. Muitas empresas reconhecem que o trabalhador se torna mais produtivo em home office, né? Uma das explicações é porque ele não é interrompido, porque ele tá ali no universo dele, né? A lógica sempre vai depender do tipo de família que ele compõe, se tem criança pequena, mas assim, em termos gerais, se ele tem condições de trabalho, ele é mais produtivo. Então, as empresas pensam nisso, obviamente, né? Mas, assim, além disso, quem é profissional liberal ou quem tem um outro tipo de profissão que é um nível que requer mais concentração, nível de intelectualidade, essas pessoas também, às vezes, conseguem se dar melhor, né, conseguem executar seu trabalho em home office. Então, assim, eu acho que eu falei um pouquinho desses aspectos assim que podem remeter a uma análise positiva, vamos dizer assim, sempre tangenciando que nem tudo é homogêneo, né, que a gente tem que verificar que as profissões são muito diferentes, as carreiras são muito diferentes, né, mesmo dentro de uma empresa, né, você tem desde o rapaz que é auxiliar, né, de limpeza até o presidente da empresa, são funções muito diferentes. Mas, assim, se você me permitir, eu posso comentar também a questão dos problemas? Claro, já aproveitando? Deve sim, porque a gente precisa fazer essa avaliação.
tem pontos positivos, mas nada na vida é só brilho. E antes de você falar da questão dos problemas propriamente ditos, né? O programa Trabalhador em Foco era um programa lá na TV, ao vivo, toda quinta-feira, 3h30 da tarde, que eu me deslocava daqui, de onde eu estou agora, que é o meu escritório de trabalho home office, até a TV para apresentar, para conversar com o entrevistado, acabava a entrevista, e legal, e aí eu ia para outra demanda qualquer que fosse, ou então voltava para casa. E aí era sempre essa rotina, toda quinta-feira, 3h30 eu tinha que estar lá. As chances de conversar com você, Natércia, numa quinta-feira, 3h30 da tarde, uma especialista, doutora, que está super cheia de conteúdo para a gente, era muito pequena. Não, verdade, muito interessante. Aliás, a tua explicação... Vir aqui e tal. Hoje, essa entrevista que tem duração de 25 minutos, a gente gasta 40 para poder gravar. Porque a gente fofoca antes para poder entender mais, depois a gente bate mais um papinho ali, e aí eu gastei 40 minutos do seu tempo, minha super entrevistada, para poder levar o melhor conteúdo para o telespectador. E a gente ia gastar brincando 6 horas. Entre você sair do Rio de Janeiro, chegar até Petrópolis, estar lá na hora certa, no minuto exato e tal, terminar a entrevista, sair da TV e voltar, brincando 6 horas. Não ia dar para você estar comigo. Então, essa é uma vantagem muito prática. Eu hoje vejo que talvez o Trabalhador em Foco, só quando eu juntar vários dos sindicalistas daqui de Petrópolis para poder fazer uma mesa redonda, e aí tudo bem. Agora, fora isso, acho que eu vou ficar por aqui muito tempo para levar um conteúdo melhor para o meu telespectador. Essa é uma super vantagem. Eu acho que assim, o que você disse é perfeito, porque, na verdade, você está demonstrando, sabe, por uma análise concreta, vários elementos que estão apontando que a tecnologia, porque no fundo, né, Carla, a gente não chamou isso aqui de tecnologia e trabalho, mas no fundo a gente está falando de tecnologia e trabalho. Ou seja, de quanto os meios tecnológicos, né, tanto hardware, software, né, quanto tudo isso pode ser favorável para uma causa, pode ser favorável para o trabalho, pode ser favorável para as pessoas, pode agilizar de fato, né? E encurtar distâncias, né? Então, assim, eu acho que é muito pertinente isso, agradeço a tua explicação, melhor impossível, né? Eu vou contar um exemplo para você, talvez o nosso telespectador de casa não se lembre mais, mas eu entrevistei o presidente da primeira associação de trabalhadores por aplicativo do Brasil. E ele estava em Brasília. Só que até aí, tá tudo bem, Brasília, longe e tal. Só que o detalhe não foi esse. Ele trabalhava em aplicativo, ele fazia entrega, ele é o presidente, e ele gravou comigo em cima da moto, entre uma entrega e outra. E o nosso acordo de antes da gravação era o seguinte: ele mexia na cabeça se apitasse alguma coisa para ele fazer uma entrega, para ele não perder o algoritmo, que foi uma coisa que a gente discutiu. Incrível. E aí, ele estava falando, e foram umas 3 pausas que eu dei, 3 intervalos durante o programa, que ele mexeu no cabelo, eu entendi, eu falei, a gente vai fazer um breve intervalo e volta. E eu parei a gravação, ele fez uma entrega e ele aparecia em outro lugar, dali a 10, 15 minutos, ele me mandava uma mensagem e dizia, Carla, agora eu posso. Eu falei, então vamos continuar. E aí a gente ligava a câmera, ele estava lá no celular, com o celular segurando, mas eu consegui falar com alguém que estava reclamando da sua questão de trabalho nesses moldes, ou seja, é teletrabalho, é evolução e tal, e a gente consegue levar esse conteúdo vivo para o telespectador. E aí, voltando para o nosso bate-papo, só esse exemplo que eu acho que foi o mais divertido que eu já gravei. Eu adorei saber. Achei bem legal. Imagina alguém em cima da moto, presente uma associação de trabalhadores de entrega para falar sobre essa questão de iFood, de Uber Eats e tal. Foi muito, muito louco e muito válido para a gente. E aí, voltando lá para a nossa questão, falamos do bônus, das vantagens do home office, dentre elas, né, eu estou de chinelo do lado de cá gravando, e aí eu queria que você falasse do bônus, ou seja, de quais são esses problemas que a gente já percebe. Então, querida, olha, aí é interessante, porque pensa assim, no começo, então, muito motivado em função da pandemia, as pessoas se recolheram e o home office era tudo de bom.
Só que as coisas, né, os problemas, eles vão aparecendo não no curto prazo, mas é no médio e longo prazo, tá certo? Então, assim que as coisas se acalmaram, que você percebeu que o risco de vida, né, estava controlado, você começou a olhar para o que era o seu home office mesmo, até porque os gestores, também alguns gestores de empresas, eles ainda não estavam totalmente familiarizados com as ferramentas, né, com as reuniões online, com as ferramentas de controle de trabalho. Acho que isso é importante comentar, viu, Carla? Hoje em dia, tem muito software que controla o trabalho das pessoas. Pra você ter ideia, existe um nível de sofisticação que pode, né, tem software que controla, por exemplo, você tem uma planilha de Excel. Vamos imaginar que você trabalha na contabilidade de uma transportadora, que seja. Né? Essa planilha de Excel que você trabalha, ela pode ser monitorada no computador lá do seu chefe, em qualquer lugar do mundo que ele tiver, e ele vai perceber se você está lançando dados, se você manuseou o mouse, ou seja, tudo isso para saber se você de fato está trabalhando, ou se você, tipo, trabalhou 1 hora rapidinho e ficou depois assim. Não tem isso. O controle pode ser muito, muito refinado. Lógico, também pode ser para o resultado, né? Que, aliás, é uma coisa que cresceu muito no trabalho em home office. Como é que você controla? Você controla a jornada? Tudo bem. Você vai ter a entrada, você vai lá, entra no sistema, diz, olha, entrei, comecei minha jornada. Só que isso às vezes pode ser pouco, eles querem um resultado, né? Porque ele pode até dizer, ainda que a pessoa usou as horas combinadas na jornada ou não usou, o que me interessa é que ela vai apresentar o resultado. E o que a gente tem visto é que muita gente extrapola a jornada para entregar o resultado, né? Trabalhadores de TI, isso é muito comum também. Ele tem um projeto, ele tem que entregar, ele extrapola o horário. Mas assim, eu falei TI, mas assim, bancários em geral, trabalhadores em geral, acabam extrapolando o horário. Então, por isso que o controle da jornada é um ponto importante, vou falar dele já já. Mas enfim, então, esse grupo de trabalhadores, nessa nova condição, ele é controlado, ele é monitorado. Então, assim, com o tempo, essas formas de controle foram aumentando, as metas, né, que estavam assim, as empresas não estavam cobrando tanto, começaram a cobrar cada vez mais metas, começaram a cobrar cada vez mais resultado. Com isso tudo, você sabe que o número de pessoas que foram sendo demitidas, né, em vários ramos do setor, né, vários ramos da economia, né, vamos dizer assim, isso também pesou com o trabalhador. Então, ele se sentiu pressionado e tentou demonstrar mais serviço. Então, isso tudo tem um preço, né? Então, ou seja, as pessoas começaram a sentir esses reflexos do home office na saúde física e mental, que eu já vou falar, mas antes, então, desculpe eu me perder aqui, mas eu queria falar de uma outra coisa que eu acho importante. A questão do home office. Quando a gente pensa, né, onde as pessoas trabalham, essa é uma questão muito importante, porque a maior parte das pessoas não mora em casas grandes, lindas, com jardins e piscinas, ou tem empregadas e tal. A maior parte das pessoas não vive assim. Então, se você for na internet, eu acho até curioso, você puxa lá, home office, pede uma foto. Normalmente vai vir uma foto bonita, uma mesa limpinha, uma florzinha. Olha, talvez muita gente se empenhe para ser isso, mas no geral as pessoas adaptaram, não é verdade? É a mesa no geral, do almoço. Olha, tem gente que, então, na pesquisa que a gente fez no setor bancário, se você me permitir comentar dela, claro. Essa pesquisa demonstrou que a maior parte das pessoas trabalham na sala, entendeu? A sala é o lugar que mais trabalha. Depois da sala é o quarto individual. Depois do quarto individual o quarto compartilhado. Então, o quarto que uma outra pessoa também poderia estar dormindo, poderia estar usando para qualquer outra coisa, né? E até a cozinha aparece como um lugar que as pessoas usam, né? Então, e lógico, tem um grupo que tem escritório, tem um grupo que consegue ter escritório. Então, mas a maior parte não tem. A maior parte é sala, entendeu? Enfim, então, isso é para a gente perceber que o home office, como ele veio dessa forma, né, por conta da pandemia, essa forma apressada, atabalhoada, ele pouco foi regrado, vamos dizer assim, e as pessoas tentaram se adaptar, né? Então, foi bom porque não correu menos risco? Foi bom, mas, por outro lado, a gente precisa entender o quanto isso mexe com a dinâmica de uma família, por exemplo, quanto que isso mexe, né, com a relação entre as pessoas dessa família. O filho, por exemplo, você pega um filho pequeno, quem tem filho pequeno? O filho está do lado, na mesa, talvez, da sala, e ele tem dificuldade de entender que a mãe está trabalhando, não é verdade? Ou a vizinha.
Se bobear, até a vizinha não entende por que ela está aí o tempo todo e não pode me atender para me dar um pouco aqui de açúcar para a gente resolver falar uma coisa aqui, né, do bairro. Enfim, então isso tudo foi mudando a dinâmica da família. Isso também causa, né, aborrecimento, causa estresse. Então, ou seja, isso tudo é algo que a gente tem que computar, a gente tem que pensar. Agora, uma outra questão também que eu acho sempre importante dizer para quem que pesa mais o home office, né? Se a gente pensar o universo de homens e mulheres, se a gente olhar o dado do IBGE, né, pela pesquisa da PNAD que foi feita, a maior parte das pessoas que estão em home office, assim, a maior parte, assim, uma parte pequena a mais é de homens, né? São homens brancos, jovens e com ensino superior. Essa é a maior parte, se você pensar o grande grupo Brasil, que está em home office. Porque conseguiu, porque se você pensar bem, tarefas mais manuais, por exemplo, radicalizando aqui, a agricultura, isso não dá para fazer em home office, né? Se você pensar mercado, né? Tantas outras tarefas, tem mesmo banco, tem uma parte de banco que também não conseguiu ficar em home office, que é o atendimento ao cliente. Então, assim, esse grupo, se a gente considerar, então, metade dele, eu falei que 53% eram homens, né, mas o restante são de mulheres. Então, muitas mulheres estão em home office. E essas mulheres que estão em home office relatam a sobrecarga de trabalho, né? Porque acumulou para elas, né, a questão de cozinhar, porque você tem que comer, mesmo estando em home office, você vai se alimentar, não é verdade? Então, os cuidados com os filhos, a alimentação, os cuidados com a casa. Então, isso tudo sobrecarregou muito mais as mulheres. Então, acho que também vale a gente abrir essa conversa pensando... Fazer um recorte de gênero, eu acho... Exatamente, muito interessante. E aí vou elucidar de uma forma muito prática. Eu trabalho em sistema de home office há muitos anos. Eu tenho quase 20 de profissão e estou em home office há 13 anos. Então, assim, há 13 anos eu tenho a minha empresa e eu trabalho com assessoria de imprensa e produção de conteúdo neste mesmo escritório daqui. E a minha mãe não. A minha mãe, desde que voltou, se reinseriu no mercado de trabalho quando eu tinha 16 anos, ela trabalhava externamente. E agora, por conta da pandemia, ela trabalhou em home office, porque ela trabalha num setor de telemarketing de uma associação de pacientes oncológicos. E ela enlouqueceu. E aí ela falou, eu agora não tomo mais o café da manhã que eu tomava na empresa, eu não almoço mais como eu almoçava na empresa, eu não lancho mais como eu lanchava na empresa, e tem que lavar esse monte de roupa e eu tenho que fazer toda essa comida que o meu marido também não come mais na empresa, não é fora, então... eu não aguento mais e eu tenho que trabalhar a mesma quantidade de horas, e ela enlouqueceu. E era muito engraçado para mim, que já trabalho no home office, olhando a minha mãe reclamando de coisas que eu já estava habituada, porque já fazia isso. Então, assim, o café já entrava na minha vida e tal. E ao longo da vida eu fui me habituando e criando estratégias para quem trabalha em home office. Então, os meus colegas e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou a pessoa das panelas elétricas. Ah, entendi. Você arranjou um jeito de conviver com tudo isso. O arroz na panela elétrica, que cozinha o legume no vapor, que cozinha o ovo dentro do arroz, o feijão que faz na panela elétrica. Então, Ana, na verdade, acho que é tudo uma questão também de adequação no dia a dia de todo mundo para conseguir ser o melhor possível e viver dentro do home office. Mas termina, porque a gente está chegando no final desse bate-papo. Quais são os aspectos ainda negativos quando a gente pensa em teletrabalho? Tá bem, Carla. Então, acho que nessa questão, acho que não dá para deixar de falar de que muitas pessoas têm relatado por diversas pesquisas que foram disponibilizadas, de consultorias, do IBGE, dos sindicatos, que as pessoas têm trabalhado mais. Né, porque para combater esse mito também, estou em home office, é tudo uma mata, né, pouco controle, não. Então, tem muito controle, continua tendo muito trabalho, então as pessoas estão dizendo isso. Grande parte das pessoas, a maior parte das pessoas tem dito que tem trabalhado mais. Acho que isso é um ponto importante. Alguns fazem mais hora extra, enfim. E essa questão do controle é fundamental, né? Então, os sindicatos, por exemplo, têm que entrar tentando controlar isso, porque se trabalhou tem que ser pago, tem que ser, né? Isso não pode ficar, não pode ser trabalho gratuito, nem trabalho escravo, nada disso, né? Sim. E a gente também tem que controlar a jornada, você tem que respeitar a jornada, porque é o nosso direito e porque é justo para todos os envolvidos, para a pessoa, para a família dela, para todo mundo. Outra coisa são esses efeitos, assim,
psicológicos mesmo, né, que eu acho que eu comentei lá no começo, né, as pessoas em home office, elas têm medo de ficar esquecidas, elas têm medo de não ter promoção, elas têm essa pressão, né, essa pressão psicológica, porque nunca sabe direito, você está numa reunião, você vê a expressão da outra pessoa, você consegue sentir mais o clima, se ambientalizar, conversar com um colega, né, e nessa situação de home office também, então, as pessoas têm relatado isso, né, tem gente que dorme pior, tem gente que fica mais ansioso, então, esses problemas têm que ser observados, exatamente para quê? Para que a gente possa pensar em regulação, em como regular essas práticas de home office para os trabalhadores, para que eles administrem, né, o melhor do home office e o pior. Porque no pior do home office, você pode ter sua saúde implodida, né? E no melhor do home office, você pode, então, conciliar trabalho, tentar conciliar a vida pessoal. Você, né, hoje em dia tem sido muito dito a questão do trabalho híbrido, né? Acho que a melhor combinação seria essa, que você pode ficar alguns dias em casa, sem se locomover, realizando suas funções, mas que você também vai garantir que na semana você vá até o seu local de trabalho, você tenha contato com os outros colegas, você crie sociabilidade, porque o isolamento, principalmente dependendo da pessoa, né? Tem gente que mora sozinho, né? É muito duro, tem gente que não se dá bem com a família, né? Tem pessoas que se degladiam mesmo dentro da família, então cada um tem uma história. A gente não vai falar disso aqui agora, mas o importante é que a gente possa, então, garantir que isso seja algo escolhido pelas partes, não imposto também só por um lado, né, pelo empregador, mas que as pessoas possam conversar e a gente possa chegar numa proposta que o teletrabalho seja uma opção, que ele seja razoável e nesse sentido também que remunere, né? Não falei também só para fechar, a gente sabe que os custos para os trabalhadores aumentaram. A conta de água, a conta de luz, né? Ele cozinha em casa, o gás, o custo dos alimentos, tudo isso, né? Aliás, até às vezes os periféricos, né? Você quer o mouse, né? Às vezes a pessoa, a empresa não deu. Depende da empresa, não tem ajuda de custo, né? No setor bancário até tem vários bancos têm dado uma pequena ajuda de custo mensal, mas reconhecem que há um custo adicional, né? Fornecem computador, fornecem o teclado, o mouse, mas ainda ficam faltando coisas, sabe? Apoio para os pés, sabe? Iluminação, ventilação, é um conjunto de coisas que faz o ambiente de trabalho ser bom, ser agradável e ser saudável. E eu acho que a gente tem que sempre zelar por isso, né, Carla? Maravilha. Ana, muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer conversar com você. Eu tenho certeza que para o nosso telespectador também você trouxe números e dados elucidativos sobre a questão. Obrigada, foi um grande prazer. Eu que agradeço a oportunidade, Carla. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse programa Trabalhador em Foco. Em breve volto com um novo tema para você. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.